Olá, pessoal, tudo bem? Essa semana nós vamos dar continuidade à parte de função modular, lá no capítulo 4, tá? Lembra que a prof tinha dividido em duas partes. Então, nessa parte aqui, nós vamos estudar a parte dos gráficos, lá da função modular. Então, a função modular é uma função em que seus elementos são aplicados o módulo da sua lei de formação. O gráfico desse tipo de função muda a direção do gráfico para positivo quando há intersecção com o eixo x. Sabemos que os valores abaixo do eixo x são valores negativos e na função modular os valores negativos são desconsiderados do sinal. Então, eu tenho ali alguns exemplos de função. Na primeira, vocês estão vendo que ela era uma função crescente e abaixo ficou como se fosse um V. Então, a parte abaixo do eixo y foi espelhada para cima, porque eu tenho que usar somente valores positivos para y. Mesma coisa acontece na parábola, que a parte da parábola que estava embaixo foi espelhada para cima. Primeira função, função módulo. A segunda função, que é uma função quadrática, e a função módulo dela. Exemplo, esboce o gráfico da função modular definida por f de x é igual a módulo 4x ao quadrado mais 8x menos 5. Vamos determinar alguns pontos principais do gráfico da função e verificar quais os valores de x para quando a função é igual a zero. Nesse momento, podemos desconsiderar o módulo para resolver a equação através da fórmula de Bhaskara. Fazendo a fórmula de Bhaskara, eu consigo x uma linha 1 sobre 2 e o x duas linhas menos 5 sobre 2. Então, ali embaixo é os zeros da função, conforme eu achei na minha fórmula de Bhaskara. Podemos determinar o vértice da parábola através do cálculo de máximo e mínimo. Então, o xv, que é o x vértice, eu consigo o valor menos 1, e o yv, que é o y vértice, eu consigo o valor menos 9. E aí eu consigo mais um ponto para o meu gráfico. Mas como essa função é modular, ela não pode ter pontos no valor de y negativo. Dessa forma, essa parte da função será refletida de modo que o vértice da parábola da função seja o ponto menos 1 e 9. Então, aqui na parte em cinza seria a minha função se ela não fosse modular, e a parte em vermelho ela sendo modular. Observe a figura ao lado. Então, aqui eu tô colocando toda a parte que a prof falou, tá? Que ela foi virada, espelhada para cima, tá bom? E a curva onde é cinza, que era a função antiga sem o módulo. Nessa parte aqui, construa o gráfico da função modular 2 mais módulo de x menos 1. Podemos tomar como parâmetro gráfico x menos 1 na função modular, que na imagem está na cor rosa, o vermelho mais claro, tá? Esse gráfico toca o eixo do x no ponto 1 e 0, tá? E porque o x é igual a 1. Basta então subir o gráfico 2 unidades. Dessa forma, podemos obter o gráfico da função que é pedido no exemplo, que ele está na cor vermelha. Agora é hora de vocês praticar um pouquinho, tá, pessoal? As atividades da página 30, exercício 32 e na página 31, o exercício 34. Nas atividades complementares, que é na página 35, o exercício 1, 2 e 5. E tem lá na página 35, o síntese, que está em amarelo, que é um resuminho do capítulo, tá bom? Vocês podem realizar as atividades no caderno ou no livro de matemática, tá? E a correção vai ser feita na nossa aula online. Um abraço, pessoal, e até a próxima aula.